Mas não é por medo, é por temor do Senhor. Porque a gente tem uma responsabilidade quando a gente pega o microfone aqui. A gente tem que falar o que vem de Deus, não o que vem de nós. Amém? Abra sua Bíblia agora aí no livro de 2 Crônicas, capítulo 26. Aleluia. Deus tremendo, Deus de glória, Deus fiel. Nós vamos conhecer hoje a história de um rei que foi rei tão novinho, ele assumiu uma grande responsabilidade. Só que, já para começar, eu quero te dizer que muitas vezes você começa bem, continua bem, mas termina mal. E com Deus, meu irmão, nós temos que vencer um leão a cada dia. Não adianta eu começar bem, continuar bem e terminar mal. Muitos começam mal, estão no meio mal, mas terminam bem. Esses recebem a coroa da vitória. Mas se nós começarmos bem, estivermos no meio bem, e no final terminarmos mal, nós vamos ser julgados por isso. E nós não sabemos quando é que vai terminar os nossos dias aqui. Por isso nós temos que estar atentos todos os dias. Tem que se matar um leão por dia. O cristão tem que andar de glória em glória, glorificando ao Senhor dia após dia. Porque a luta, ela não vai vir apenas no começo. A luta, ela não vai vir só no meio. A luta vai vir também no fim. E nós vamos ler a história de um homem que tinha tudo para terminar da melhor maneira possível. Ele começou bem, ele esteve no meio bem, mas no final, ele esqueceu os princípios básicos de Cristo. Amém? Vamos ler 2 Crônicas, capítulo 26. Todos os cidadãos de Judá escolheram Uzias, que na época tinha 16 anos de idade, e o constituíram rei em lugar de seu pai Amazias. Ele reconquistou e reconstruiu a cidade de Elate para Judá, depois que Amazias repousou com seus antepassados. Uzias tinha 16 anos quando começou a reinar e governou 52 anos em Jerusalém. Sua mãe era cidadã de Jerusalém e chamava-se Jecólias. Ele praticou tudo quanto é correto e agradável a Yahvé, o Senhor, do mesmo modo que seu pai Amazias fizera. Uzias buscou a Deus durante toda a vida de seu mestre Zacarias, que o instruiu no temor de Deus, e enquanto procurou agradar a Yahvé, Deus o fez prosperar. Ele decidiu atacar e guerrear contra os filisteus e conseguiu derrubar o muro de Gate, o muro de Jabné e também o muro de Asdod. Além disso, edificou cidades na região de Asdod e em várias outras partes do território dos filisteus. Tudo isso porquanto Deus esteve ao seu lado contra os filisteus, contra os árabes que vinham de Gurbaal e contra os meunitas. Os amonitas pagaram impostos a Uzias, e a sua fama se espalhou até a fronteira do Egito, pois ele e seu reino se tornaram muito poderosos e respeitados. Uzias também construiu torres em Jerusalém, na porta da esquina, na porta do vale e junto ao ângulo, o canto onde a muralha faz esquina. Também construiu torres no deserto, perfurou muitas cisternas, porque também era proprietário de muitos rebanhos, tanto as planícies como na Cefelá, os planaltos de Judá. Ele mantinha trabalhadores em seus campos e em suas vinhas, nas colinas e nas terras férteis, pois tinha grande apreciação pela agricultura. Uzias possuía um exército bem treinado, organizados em grupos de acordo com o número de soldados convocados pelo secretário Jeiel e pelo oficial Maazéias, sob o comando de Ananias, um dos oficiais da guarda pessoal do rei. O exército era comandado por 2.600 chefes de família, todos eles guerreiros corajosos e decididos. Eles comandavam um exército poderoso de 307.500 soldados, que estava à disposição do rei nas suas batalhas contra os seus inimigos. Uzias equipou todo o exército com escudos, lanças, capacetes, couraças e arcos, e até com fundas, atiradeiras de pedras.
Em Jerusalém, construiu máquinas projetadas por especialistas a fim de serem posicionadas nas torres e nos cantos das muralhas para atirarem simultaneamente grande quantidade de flechas, assim como arremessarem grandes pedras contra forças inimigas na defesa das esquinas. A fama do rei Uzias foi contada e divulgada até terras muito distantes, porquanto foi ajudado de forma extraordinária, até que se tornou bastante conhecido e poderoso. Amém? Meus irmãos, aqui antes da gente entrar nessa história, a gente tem que entender um pouquinho o que aconteceu antes disso. Antes de Uzias ser rei. Israel começou a ter os seus reinados a partir de Saul, depois veio Davi e depois veio Salomão. E depois de Salomão, irmãos, existia uma coisa que acontece muito hoje em dia, que é a divisão, a falta de união. Israel acabou se dividindo e surgiu Israel do norte, que é Israel, e Israel do sul, que se chamava Judá. Essa terra se dividiu por conta de problemas tributários, por conta de valores de impostos que estavam sendo cobrados ali de uma forma muito alta. E eles resolveram se dividir. Só que, meus irmãos, uma coisa importante tem que ser dita. Uma guerra entre irmãos é uma guerra perdida. Israel se dividiu. Israel foi para a esquerda, Judá foi para a direita. E esses reinos divididos começaram a crescer e prosperar de acordo com o rei que estava tomando conta na época. Só que antes de Uzias se tornar rei, Israel bateu de frente com Judá, que era onde Uzias era rei. E o pai de Uzias, rei na época, perdeu tudo. Judá foi completamente dilacerado. Israel acabou com Judá. Só que existia um menino de 16 anos que falou: eu estou aqui, eu confio no meu Deus. Eu vou trazer de volta e vou restituir este lugar. Meus irmãos, é muito importante você se colocar à disposição de Deus. Muitas vezes eu quero as coisas de Deus, eu quero ganhar e receber coisas de Deus, mas eu não quero me colocar à disposição de Deus. Quantas pessoas havia em Judá para ser escolhido um menino de 16 anos? Será que não existia ninguém mais valente ali? As próprias pessoas escolheram aquele menino, que talvez ainda na sua adolescência tinha muito a se desenvolver, mas perdeu muitas coisas porque precisou assumir um posto tão novo. Irmão, hoje Deus quer que você tenha postura de soldado. Postura de soldado, jovem. Não importa se você tem 15, 14, se você tem 50, se você tem 60. É postura de soldado. Uzias, ele fazia tudo de acordo com a vontade de Deus. E por isso Deus ali usava e honrava a vida dele. Será que eu e você temos feito as coisas de acordo com a vontade de Deus? Será que eu e você temos dedicado um tempo precioso para Deus? Nós estávamos em reunião com os jovens ontem e nós falamos que nós temos tempos para tantas coisas e não temos tempo para Deus muitas vezes. 10 minutos do seu dia, será que você tira? 5 minutos? Ou você esquece o Senhor no seu dia a dia? O irmão contou um testemunho que ele passou mal ali, ele achou que ele ia morrer. E o primeiro que ele se lembrou foi Deus. Porque quando a gente está bem, a gente não se lembra de Deus. Nós queremos que Deus nos salve no momento de dor, mas nós esquecemos de Deus no momento de alegria. E na vida de Uzias, irmãos, eu separei 5 pontos essenciais que nós aprendemos com essa história. Nós aprendemos através da vida deste homem que iniciou bem, no meio foi muito bem, mas no fim caiu por terra. E o ponto número 1 está no versículo 4. Vamos ler novamente o versículo 4. Ele participou de tudo quanto é correto e agradável a Yahvé, o Senhor, do mesmo modo que o seu pai
Amazias fizera. Versículo 5. Uzias buscou a Deus durante toda a vida de seu mestre Zacarias, que o instruiu no temor de Deus, e enquanto procurou agradar Yahvé, Deus o fez prosperar. Sabe o que eu aprendo aqui? Aonde está a sua confiança? É o ponto número 1, aonde está a sua confiança? A Bíblia conta que Uzias ele foi fiel a Deus, enquanto havia um homem ali, orando e aconselhando a ele. Deus não quer acompanhantes aqui, Deus quer a sua vida. Se você está vindo aqui por qualquer outra coisa que não seja Deus, Deus não vai receber a sua adoração. Porque Deus quer pessoas apaixonadas, e a intenção de Uzias era boa, mas ele só estava ali porque tinha uma pessoa falando com ele. Zacarias estava lá e falando, ora. Zacarias estava lá e falando, vamos para a guerra. Zacarias estava lá e falando, se consagra. Quem será que hoje é o Zacarias da sua vida? Será que você está servindo a Deus pela sua vontade? Será que você veio aqui pela sua vontade, pelo seu querer? Ou você veio como acompanhante? Deus é apaixonado por corações apaixonados por Ele. E eu falei ontem também, a paixão de Deus, igreja, é uma paixão diferente. A paixão humana, ela dá e passa. A paixão de Deus, ela é constante. É o fogo, é a paixão, é a querer estar próximo. O pai quer estar próximo do filho, mas não adianta o pai querer estar próximo se o filho quer estar longe. Eu não posso ter as benesses de Deus se eu não quero estar próximo a Deus. Eu não quero ser tratado, não adianta eu querer ser tratado como filho se no meu dia a dia eu sou como um órfão que não tem pai. Meus irmãos, você precisa entregar a sua vida para Deus. Se você vem para a casa de Deus por qualquer outro objetivo que não seja louvar e adorar a Deus, você está errado. Você já está logo no começo errado. Deus entende e Ele quer saber a sua motivação. Muitas vezes nós tentamos fazer algo bom e não conseguimos, mas Deus olha a intenção do seu coração. É melhor tentar fazer algo bom e não conseguir do que ter um intento mal no coração e fazer o bem. Deus não recebe. Deus não recebe. Não adianta eu vir louvar aqui e querer o mal do meu irmão. Deus não recebe. Deus não recebe. Mas Ele recebe um coração de um pecador que está disposto a se arrepender. Será que você está disposto hoje a mudar de vida? Será que você está disposto hoje a entregar tudo que você tem, tudo que você é para o Senhor? Eu não sei se você já ouviu isso, mas Deus não aceita parte de nós. Deus aceita só nós por completo. Por inteiro, meu irmão. Você tem que se entregar por inteiro ao Senhor. Você quer tomar as suas decisões ou você quer que Deus resolva para você? Não tem como ser as duas coisas. Não tem como colocar na mão de Deus e tirar. Uzias, ele estava fazendo a coisa certa, mas a motivação era por causa de um homem que estava ali, na cabeça dele. Você tem que orar, você tem que fazer, você tem que isso, você tem que aquilo. Tinha alguém orando por ele. Será que essa pessoa que ora por você todos os dias, se ela parar, você vai conseguir? Os intercessores são muito importantes. Valorize essas irmãs que estão aqui, Elas intercedem por mim, elas intercedem por você, porque no mundo espiritual, meu irmão, tem várias coisas acontecendo. Existe uma guerra entre o bem e o mal que você não vê. Aleluia! Aonde está a sua confiança? Ponto 1. Ponto 2, vamos para o versículo 7. Aleluia. Versículo 7. Tudo isso, porquanto Deus esteve ao seu lado contra os filisteus,
contra os árabes que vieram de Gurbaal e contra os meunitas. Versículo 15. Em Jerusalém, construiu máquinas projetadas por especialistas, a fim de serem posicionadas nas torres e nos cantos das muralhas, para atirarem simultaneamente grandes quantidades de flechas, assim como arremessarem grandes pedras contra as forças inimigas, na defesa das esquinas. A fama do rei Uzias foi contada e divulgada até terras muito distantes, porquanto foi ajudado de forma extraordinária, até que se tornou bastante conhecido e poderoso. Meu irmão, ponto 2. Quando obedecemos a Deus, a vitória é certa. Quando obedecemos a Deus, a vitória é certa. Ele estava obedecendo o profeta, ele estava obedecendo a vontade de Deus, e ele se tornou muito conhecido e muito famoso. Todos diziam: olha aquele homem, de onde ele põe a mão, as coisas acontecem. Por quê? Você tem obedecido a Deus? Qual tem sido a sua fama? Quando esse irmão passa aqui, eu vejo alguma coisa diferente, hein? Ele é diferente. Será que no trabalho pode dizer isso? Quando esse rapaz pega uma negociação aqui, meu irmão, sai de baixo que ele conclui. Sabe por quê? Porque não é na sua força, é na força de Deus. Chega de achar que nós somos alguma coisa, irmão. Tudo que tem de bom em você é Deus. Eu sou pó igual a você. Você é pó igual aos pastores. Nós não somos nada. O que temos de bom é de Deus, vem de Deus. Eu quero ter, eu quero ser, mas eu quero obedecer. Eu quero fazer, eu quero ser apto, eu quero louvar, eu quero pregar, eu quero sair evangelizando, mas eu quero obedecer. Eu respeito meus líderes. Eu sei quem está na minha frente neste momento. Eu respeito os meus pastores. Não adianta, irmão, querer ser grande se você não sabe ser pequeno. Não adianta querer ser o líder se eu não sou capaz de ser liderado. Não adianta um homem querer ser pastor se não tem a capacidade de ser pastoreado. Meus irmãos, para você ser grande diante de Deus, você precisa aprender a pôr o joelho no chão e ser pequeno. Você precisa se humilhar. Você precisa colocar a cara no pó e obedecer a Deus. Deus, o que você quer de mim? Pelas minhas forças eu não consigo, mas é na sua força, Senhor. É na sua força, Senhor. Muitas vezes nós estamos vivendo como Uzias, na força de um profeta que está orando. Talvez a sua mãe, jovem, está orando por você. E por isso você está aqui. Talvez, mães, vocês estão aqui porque tem um jovem orando por você. Talvez, pais, vocês estão aqui porque tem um jovem que se dedica a orar por vocês. Mas e se cessar, como é você? Como que vai ser a sua vida? Só você e Deus. Será que você vai poder dizer: Senhor, eu consigo, eu combati o bom combate, eu acabei a carreira e eu guardei a minha fé? Ponto 2. Quando obedecemos a Deus, a vitória é certa. Em Salmos capítulo 18, versículo 29, diz: com a tua ajuda posso atacar uma tropa, com o meu Deus posso transpor muralhas. Esse salmo aqui foi de Davi, um homem segundo o coração de Deus. Sabe por quê? Porque ele sabia que não era na força dele, era na força de Deus, irmãos. Aleluia. Quando obedecemos a Deus, a vitória é certa. Vamos para o ponto 3, versículo 16. Contudo, assim que começou a vangloriar-se de suas conquistas e do seu poder, seu coração se encheu de orgulho e soberba, e essa atitude o conduziu à queda e ao insucesso. Ponto 3,
Deus não divide sua glória com ninguém. Meu irmão, para de achar que você é alguma coisa. Você não é nada, você é pó. Deus não divide a glória dele com ninguém. Se você fez algo de bom, você fala: agradeço a Deus porque tem me dado capacidade de conquistar isso. Agradeço a Deus porque se não fosse a força dele, nem da cama você levantava, irmão. Se não fosse pela força de Deus, você nem conseguiria sair de casa. Ele não divide a glória dele com ninguém. Se você achar que o sucesso é seu, você está próximo da queda. Aquele homem alcançou lugares tão altos que ele começou a achar que era ele. Ele começou a achar que é a força dele que poderia fazer alguma coisa, irmão. Olha que loucura. Olha que loucura. Não é na sua força, é na força de Deus. Eu consigo, não, nós conseguimos. Eu faço, não, nós fazemos. Dê o lugar de Deus devido na sua vida, irmão. Dê o lugar que Deus merece. Trate Ele com prioridade, porque Ele tem que ser prioridade. Ele não pode ser uma opção de você só buscar quando você precisa. Não pode ser assim. Quantas vezes Ele já te resgatou quando você não mereceu? Quantas vezes Ele já esteve em lugares que você ali achava que não tinha mais jeito? Deus quer fazer algo extraordinário com você, mas você precisa entender que a glória é dele. Deus quer mudar a vida do seu filho, mas você tem que entender que a glória é dele. Deus quer mudar a vida dos seus pais, mas você precisa entender que a glória é dele. Ele não vai dividir isso jamais. A adoração precisa ser para Ele. Se você vem para a igreja adorar a Deus com outro intuito, você está fazendo errado logo no começo. Se você vem para a igreja por causa apenas de um amigo, você está fazendo errado. Deus, Ele te ama, meu irmão. Não importa se você está 50 anos na igreja, se você pisou a primeira vez aqui, Ele diz que te ama. Ele te ama. Você é querido por Deus. Você é querido por Deus. Você pode não ser querido pelos homens, mas você é querido por Deus. Oh, aleluia. Isaías capítulo 42, versículo 8 diz que Deus não dá a glória dele para ninguém. Provérbios capítulo 5, capítulo 29, versículo 23, diz que a soberba do homem o abaterá e o humilde obtém a honra. Provérbios capítulo 16, versículo 18 diz: o orgulho vem antes da destruição. Versículos que nos trazem à tona que nós não somos nada. Tudo que conquistamos vem de Deus. Dê o lugar devido ao Senhor. Aleluia. Ponto 3, então Deus não divide sua glória com ninguém. Ponto 4, versículo 16 ainda, vamos para a parte 2. Uzias pecou contra Yahvé, o Senhor Deus, pois entrou na casa de Yahvé para queimar incenso no altar dos perfumes sagrados. O pecado cega nossa visão espiritual. Ponto 4. O pecado cega nossa visão espiritual. Meu irmão, não adianta você querer fazer o que Deus não te chamou para fazer. Não adianta você querer ser o que Deus não te chamou para ser. Nós somos seres humanos dotados de características individuais e próprias. Deus quer te usar do jeitinho que você é. Deus quer fazer com você, Deus quer fazer você ser grande do jeitinho que você é. Você não é igual a mim, eu não sou igual ao pastor, eu não sou igual à pastora. Jovem, você não é igual a mim. Deus vai te usar do jeito que Ele quer te usar, usando as suas características que foram dadas por Ele. Uzias, ele estava tão cego, irmão, que ele achou que ele podia tudo. Agora eu vou fazer o lugar do sacerdote, vou pegar aqui as coisas e vou fazer do meu jeito. Eu posso tudo, eu estou ganhando tudo, todo mundo me conhece.
Versículo 19. Então Uzias se indignou. Tinha um incensário na sua mão. Estava pronto para oferecer a queima do incenso sagrado, quando se irritou contra os sacerdotes na casa de Javé, junto ao altar dos santos perfumes. Ele queria fazer algo que ele não foi chamado para fazer. Ele queria fazer algo que ele não estava apto para fazer. Cuidado, irmão, para não pegar uma responsabilidade que você não está apto para fazer. Precisava de consagração. Precisava de vida no altar. Precisava estar separado, precisava ser sacerdote. Cuidado onde você põe a mão, porque não pode pôr a mão nas coisas santas do Senhor. E canta larabadaramadecai, larabadecai. Ei, eu tenho conquistado tudo, agora eu vou fazer tudo mesmo. O que é santo não pode ser profanado. Se Deus diz sim, é sim. Se Deus diz não, é não. Não tem talvez, não tem será, não tem porquê. Se Deus diz sim, é sim. Se Deus diz não, é não. Lara canta, larabadaramadecai, laradecai. Ei! É, Deus amado, aleluia. Para que você foi chamado, irmão? Você como cristão, você tem entendido, pedido para o Senhor revelar para você para que você foi feito? Pediu para Deus despertar em você aquilo que sua característica mais te ajudará a propagar o nome do Senhor? Muitos são chamados para interceder. Muitos são chamados para fazer viagens missionárias e pregar em lugares grandes, em lugares onde há pobreza, em lugares onde há doença. E muitos são chamados para fazer com que os seus filhos estejam na casa do Senhor. Talvez o seu chamado seja criar o seu menino, a sua menina na casa de Deus, porque o chamado dele é muito maior e depende do seu. Você já pensou nisso, irmão? Talvez nós estamos aqui de passagem para adubar e criar o caminho para quem vem depois. E esse fará muitas coisas. Ou talvez Deus te deu um chamado de fazer já muitas coisas e você não tem feito nada. É, Deus amado, aleluia. Chamar pai, chamar pai, chamar pai. Pai, eu preciso disso. Pai, eu preciso daquilo. Pai, eu tenho andado tão ferido. Pai, eu tenho andado tão triste. Mas o que você tem feito para o pai? O pecado está cegando essa geração, irmãos. A venda precisa ser tirada dos olhos. A venda espiritual. Existe uma morte que é a morte física, mas a morte espiritual é tão ruim quanto. É você saber que existe um Deus, mas não haver temor nenhum mais por esse Deus. Você faz o que você quer. Deus está aqui, irmão. Ele é poderoso para fazer. Ele continua operando como ele operou no passado. Tira a venda dos seus olhos. E canta Laramadecai. Versículo 20. Então o sumo sacerdote Azarias e todos os sacerdotes voltaram-se para ele, e eis que estava leproso na testa. E apressadamente o lançaram fora. Até ele mesmo se deu pressa em sair, logo ao notar que o Senhor o ferira. Chega uma hora que a gente olha para nós mesmos e fala: não dá mais. O que eu tenho feito com a minha vida, Senhor? Quando a lepra apareceu na testa de Urias, ele falou: eu fiz tudo errado. Eu fiz tudo errado. Eu fiz o que não era para ser feito. Eu fui chamado para A e eu fiz B. Você vai dar conta do que Deus tem te dado nas suas mãos. Vai chegar o grande dia e Deus vai perguntar: Fernanda, o que você fez com o que eu te dei? Samuel, mostra-me suas mãos. O que você fez com o que eu te dei? Será que nós teremos algo a apresentar ao Senhor?
quando esse grande dia chegar. Os dias estão findando, meus irmãos. Não importa como se você começou, como você está no meio, mas importa muito como você vai terminar. Como você vai terminar, irmão? Eu não sei, porque eu não sei como é o meu término. Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser daqui a 50 anos. Você não sabe quando é o seu término. A vida, ela é como um vapor que sobe e logo desaparece. Para uns Deus dá a oportunidade de viver muitos anos, e para outros Deus dá poucos. Nós não sabemos como será o dia de amanhã, irmão. Tira a venda do pecado dos seus olhos. Renuncia. Nós ouvimos uma palavra que precisa renunciar. Não adianta viver com pecado e com Deus, com pecado e com Deus, com pecado e com Deus. Uma hora você tem que se decidir. Ou você é, ou você não é. Ou você serve, ou você não serve. Ou você quer mudar de vida, ou você quer continuar igual. Resultados diferentes só acontecem com atitudes diferentes. Se você está fazendo algo na sua vida e você não vê mudança, mude. Para a mudança chegar até você, você precisa mudar. Para a mudança chegar no Samuel, eu preciso mudar. Não adianta eu querer vitória se eu não estou disposto a obedecer, se eu não estou disposto a perguntar: Senhor, é isso que o Senhor quer? Você quer viver os seus sonhos ou os sonhos de Deus para você? O que Deus tem para você, irmão, é muito maior do que você imagina, do que você pensa, do que você sonha. Principalmente vou falar com os jovens aqui. Deus não te quer uma pessoa tapada, que não converse com ninguém, que não seja amigo de ninguém. Deus quer te usar com o seu jeito, com os seus amigos que você tem lá fora. O que você não pode ser é influenciável. Você tem que ser influenciador. Você tem que pisar no lugar e mostrar: esse rapaz, essa moça é diferente, hein? Esse rapaz, essa moça é diferente. Vem aqui, a gente está tomando alguma coisinha aqui. Não bebo. Amém, isso não, para mim não. Será que você tem feito a diferença? Quando você está no meio ali dos escarnecedores, você tem feito a diferença, irmão? Atitudes valem mais do que palavras. Ponto 5. Ponto 5 é assim, igreja. No livro das Crônicas, nós lemos aqui o capítulo 26. Mas no capítulo 25, mostra que o pai desse rei Uzias, ele começou bem, no meio esteve bem e terminou mal. Uzias começou bem, no meio esteve bem, mas terminou mal. E o ponto 5 diz: a maldição não vai se propagar na vida dos filhos de Deus. Não importa se o seu pai fez A ou fez B. Não importa se sua mãe disse A ou disse B para você. Não importa o que o mundo disse para você, a maldição não vai chegar à sua casa. A maldição não vai vencer aqueles que são filhos de Deus. Se o mundo te disse você é perdedor, Deus já te disse você é mais que vencedor. Se o mundo te disse ninguém te ama e ninguém vai te amar, Deus diz: eu já te escolhi desde o ventre da sua mãe, já te amei. Lare canta larabadecai. Ei, meu irmão, não importa o que disseram da sua vida, o que importa é o que Deus pensa de você. Le canta larabadecai. Ei, se o mundo te disse você não vai conseguir, Deus te diz: eu te dou força para você conseguir. Aleluia, Deus. Se o mundo te disse a derrota é certa, Deus te diz: vem comigo que eu vou passar com você. Não permita que a maldição do homem molde a sua vida, mas permita que a vontade de Deus seja feita em você.
Ei, se dizem para você, você já era, você não tem mais jeito, Deus te diz, vem que ainda tem lugar na mesa. Ei, meu irmão, hoje é dia de você se reconciliar, hoje é dia de Deus quebrar a maldição na vida de crente aqui. A Bíblia conta que Uzias teve um filho que assumiu o reinado dele. E ele foi abençoado tal como Uzias, mas ele não errou. Ele não errou ao tanto de pecar contra o Senhor. E ele foi muito abençoado. O vô errou, o pai errou, mas o filho venceu. Ei, irmão, você vai vencer. Você vai vencer. Você vai vencer. Se coloque de pé. Você vai vencer. Você nasceu para vencer. Eu quero que você analise. Eu peço para o irmão, apaga a luz, por favor. Aleluia. Eu quero que você analise a você mesmo agora. Se você ouviu palavras de maldição, se te disseram que você não seria nada, se te disseram que você teria uma vida de fracasso, eu quero que você venha aqui na frente. Porque Deus vai quebrar a maldição hoje. E aquilo que você esperava não acontecer, vai acontecer. Vem aqui na frente se falaram palavras de maldição para você. Se falaram que você não vai conseguir, pode vir. Tem gente aqui. Pode vir se falaram para